Olá, meus irmãos, graça e paz, amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida nesse momento que você estiver recebendo essa mensagem e assistindo. Nós vamos compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus através dessa mensagem de esperança e espero eu que Deus possa falar ao seu coração assim como ministrou ao meu coração também, tá bom? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Eu acredito, irmãos, que esse texto até já foi tratado em alguma mensagem de esperança. Aliás, nós estamos aí com 2 anos de mensagem de esperança, aí toda semana trazendo uma mensagem de esperança diferente. Mas eu acredito que o mesmo texto ele possa falar diversas vezes aos nossos corações de formas diferentes, e eu queria compartilhar um pouquinho com os irmãos uma forma diferente na qual Deus me despertou para poder entender um pouquinho essa interpretação desse texto aqui, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só esses 2 textos, não vou falar muito do contexto aqui, na verdade o contexto só para os irmãos se familiarizarem. Jesus está entrando num debate aqui com alguns judeus, né? Está mostrando quem ele é, se revelando como filho de Deus a esses judeus, né? Falando sobre quem ele é de fato os sacerdotes, aos líderes judeus, né, da época. Inclusive eles deixam até os líderes judeus um pouco furiosos. Ele usa muito o termo eu sou, né, que na minha Bíblia aqui está em letra maiúscula. Provavelmente quando você for analisar na sua Bíblia também estará em letra maiúscula, se referindo ao termo utilizado quando Moisés pergunta: e se me perguntarem quem é o Senhor, quem dirás, né, quem eu posso dizer que o Senhor é? E ele fala assim: diz a esse povo, eu sou te mandou, né? Então Jesus ele utiliza o termo eu sou, ele começa a falar que ele é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, enfim, tem muitas informações interessantes da revelação de Jesus aos judeus nesse momento aqui. E aí chega no versículo 31, nós vemos que Jesus começa a dizer para alguns judeus que haviam crido nele, né? Então, essas palavras de Jesus eram palavras fortes, eram palavras eficazes, que fez com que muitos judeus acreditassem em Jesus. Mas o que Jesus fala para esses judeus, né? Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E ele continua dizendo o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, esse versículo está em alta, né? Porque nós vemos aí que o nosso presidente, por exemplo, utilizou esse versículo como uma parte do slogan daquilo tudo que ele tem trabalhado aí referente à questão do seu governo, referente às questões das verdades. Que tipo de verdade? Não é uma verdade, a verdade de Cristo, mas a verdade de, olha, estou falando a verdade, né? Não estou mentindo, vocês vão conhecer a verdade vos libertará. Totalmente fora de contexto. Não estou entrando aqui na questão política da coisa, não quero criticar ou elogiar um político ou presidente, muito pelo contrário. Eu quero dizer que existe todo um conceito voltado para essa palavra, para que ela possa ser utilizada de forma correta. E algumas coisas me chamam a atenção nesses 2 versículos. Primeiro, que Jesus ele fala assim: se vós permanecerdes na minha palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí ele fala, né, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Bom, algumas coisas eu gostaria de destacar aqui, irmãos. Nós estamos vivendo um momento onde em todas as esferas possíveis e imagináveis, as pessoas elas têm plantado situações e até mesmo valores que são totalmente contrários à palavra do Senhor. Essa semana mesmo eu recebi um vídeo sobre um assunto muito polêmico, e a pessoa na qual estava abordando esse assunto, ela defendia o seu valor, o seu conceito, na qual ela domina sobre o assunto, de uma forma que me surpreendeu.
Me surpreendeu por quê? Porque essa pessoa ela conseguiu buscar informações, ela conseguiu estudar sobre o assunto, ela conseguiu ir além da esfera do achômetro. Ela foi buscar elementos para poder criar uma tese e assim ela defender a sua tese diante da verdade que ela acredita ser a real, a verdade dela, né? Os valores na qual ela acredita. E eu me surpreendi com isso, irmãos, porque eu acredito muito, irmãos, e vou ser bem sincero com os irmãos, que se uma pessoa dessa vier debater com alguns cristãos de hoje, alguns cristãos vão sair envergonhados, sabe por quê, irmãos? Pela falta de conhecimento da palavra e pela falta de argumentos para poder defender a fé em Cristo Jesus. Verdade, irmãos. Nós estamos lidando com uma geração de cristãos que não estão preocupados em conseguir defender a sua fé. Defender com argumentos, defender com a verdade, defender conhecendo aquilo na qual está defendendo. E as pessoas do mundo estão concentradas em se dedicar a conhecer os valores na qual elas acreditam e vir buscar na história, buscar por livros, buscar por pensadores, buscar na filosofia, buscar em outros meios uma ideia na qual ela possa se assegurar em cima daquela ideia e trazer elementos sólidos diante da verdade na qual ela acredita. E aí, irmãos, quando nós somos confrontados, nós como cristãos, nós até apelamos. Está amarrado em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, aonde nós deveríamos, na verdade, debater com conhecimento da palavra. E quando nós vemos esse versículo aqui, Jesus falando assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu não quero aqui entrar hoje no elemento da questão da verdade, que nós sabemos que Jesus é a verdade. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Então, não quero falar aqui na questão da verdade sendo Jesus, embora nós sabemos que a verdade é Jesus. Mas o que me chama a atenção nesse texto é o conhecereis a verdade. Conhecereis. Irmãos, para que nós possamos conhecer algo, nós precisamos nos dedicar, nos debulhar, essa palavra, né? Precisamos nos orientar nessa palavra, precisamos buscar conhecer, estudar essa palavra. Porque Jesus mesmo fala assim, olha, se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Permanecer na palavra, irmãos, é sustentar essa palavra de Jesus a ponto de permanecer nela. É como se você estivesse num barco e esse barco está ali balançando bastante e você está se segurando ali ou no máximo em alguma coisa e você permanece ali. Por mais que ele balance, por mais que haja ondas grandes, por mais que o mar seja revolto, você está agarrado, você permanece ali porque você acredita que ali há uma salvação. E aí você buscar o conhecimento, do conhecereis a verdade, é você estudar a palavra, é você ler livros, é você ver os grandes pensadores da palavra de Deus, os grandes homens, grandes pregadores, pessoas que investiram tempo, investiram as suas vidas para poder trazer a interpretação correta da palavra de Deus, ver livros históricos, buscar no Antigo Testamento significados, o que isso revela em Jesus Cristo, conhecer a verdade, para que nós possamos ter elementos fundamentados nessa palavra, para que nós possamos até mesmo garantir e defender a nossa fé contra os argumentos falsos. Porque aqui está dizendo, e conhecereis a verdade. E aí quando as pessoas vêm com um conhecimento falso diante de nós, nós conseguimos rebater com a palavra, com a verdade, desmascarando o inimigo, desmascarando as mentiras implantadas na sociedade por meio de vários grupos que acreditam firmemente nos valores que eles mesmos se impõem. E olha, irmãos, detalhe,
esses valores que eles estão criando e essa mentira de valores que eles acreditam como sendo a verdade para eles, tem sido disseminada onde? Na política, nas escolas, nas universidades, para os jovens de hoje. Olha só o cuidado que o inimigo está tendo para poder levar a palavra errada ao conhecimento das pessoas. E nós estamos estacionados. Quando eu falo nós, num contexto geral, irmãos, estamos estacionados, não temos buscado o conhecimento da palavra. Irmãos, nossa igreja tem uma escola bíblica dominical, tem um culto de doutrina. Nós temos os nossos cultos onde nós buscamos nos aperfeiçoar no conhecimento da palavra para poder trazer uma mensagem de conhecimento. Sabe, enquanto muitos estão buscando o oba-oba, muitos estão buscando a bênção, nós precisamos buscar o conhecimento da palavra. Conhecereis e prosseguireis em me conhecer, diz a palavra do Senhor. Então nós precisamos conhecer a palavra. Não se afastar dela nem de dia nem de noite, assim como Deus orientou a Josué. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eu quero convidar, irmãos, você a estar estudando a palavra. Sabe, irmãos, pega esse pão diário, né? Dá uma lida lá na data de hoje, o que se trata, sobre o que está falando. Busca conhecimento, busca entender na palavra os significados. Compra um dicionário bíblico, compra uma Bíblia de estudo, sabe? Mas não fique na mesmice, irmãos. Defenda a sua fé. Sem apelação, defenda com argumentos naquilo que você realmente crê e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, irmão, sabe o que vai acontecer? Quando você prega a verdade com o conhecimento que você adquiriu dela, você consegue fazer com que as pessoas acreditem na verdade que é Jesus Cristo. Assim como esses homens que, vendo Jesus falar essas coisas, começavam a crer nele. Amém? Quero orar pela sua vida, né? É uma palavra de incentivo, irmãos, para que nós possamos sair da mesmice. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra que veio aos nossos corações e te pedimos, ó Pai, que ela faça o efeito necessário em nós, ó Deus. Nos ajuda, ó Pai, a conhecer a tua palavra. Nos ajuda, ó Pai, a estudar essa palavra a ponto dela fazer parte em nossas vidas, ó Deus, e nós consigamos, ó Pai, defender todos os argumentos contrários que vierem contra nós, nós possamos rebater com a tua palavra, porque é assim que o Senhor fez, ó Deus. É assim que Jesus agiu no deserto contra o diabo. Com a palavra do Senhor, ele rebateu as artimanhas do inimigo. Então, Senhor, protege nossas vidas, protege nossos jovens, protege nossa geração, para que nós não possamos, ó Pai, engolir, ó Pai, as verdades que o mundo quer implantar sobre as nossas vidas, mas que sim possamos combater essas mentiras com a verdade da palavra do Senhor e Jesus Cristo sendo a verdade. Então nos ensina a conhecer a verdade, que é a verdade que liberta, Pai. Em nome de Jesus, abençoe nossos irmãos nessa noite, cuida de cada um deles e que essa palavra possa incentivá-los a buscar ainda mais o conhecimento da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor e não se esqueça, Escola Bíblica Dominical, domingo, todo domingo, às 9h30 da manhã. Culto de doutrina, todas as quartas, às 8 horas da noite. Vamos aprender da palavra do Senhor. Abraço, que Deus abençoe.